Olá! Então, a gente vai dar uma olhada na primeira atividade do Trilho de Aprendizagens, volume 2 do sexto ano. Atividade 1, Covid e os sistemas do corpo. Começando aí na página 142. Então, primeira atividade, ela vai ter um longo texto, né, que está ali relacionando tanto a Covid, os sistemas do corpo, e como existe uma interdependência entre esses sistemas. Como é um texto um pouquinho longo, é importante a gente sempre dar uma olhadinha naquilo que a atividade vai pedir pra gente, né? Porque aí você pode ir na leitura do texto ir destacando, marcando, grifando as informações que depois você vai precisar retomar, ok? Então, uma estratégia aí de leitura. Então, o que essas questões vão pedir pra gente na sessão do Vamos Praticar, lá na página 146? Quais são os processos vitais abordados no texto para nos mantermos vivos? Ou seja, quais são esses processos que acontecem no corpo que são importantes para a nossa sobrevivência, são fundamentais para o funcionamento do corpo? Como obtemos energia para o nosso organismo? Quais são os sistemas que estão envolvidos nesse processo? Então, outro ponto que vai ser importante para a gente aí recuperar depois. Então, vamos marcar os processos vitais, vamos marcar as fontes de energia do corpo, quais são os sistemas envolvidos. O que nosso corpo utiliza para obter energia? Com essa matéria-prima para a gente transformar em energia. Como é chamado esse processo para obter energia e onde ele acontece? De acordo com os sintomas que as pessoas podem apresentar ao serem contaminadas pelo coronavírus e desenvolverem a doença Covid-19, quais os sistemas do corpo humano podem ser afetados? Depois aqui a gente tem na última atividade da sequência um mapinha conceitual em que a gente vai preencher, né, o que falta de informações aqui nas relações entre os organismos. Então, basicamente a gente tem aqui uma importância muito grande para os processos vitais, os sistemas envolvidos para a produção de energia, a matéria-prima que a gente vai precisar para produzir energia no corpo, os sistemas do corpo humano envolvido nisso e como a Covid vai atingir esses sistemas do corpo humano. Então a gente está olhando aqui para interações dos sistemas e o funcionamento das principal aí do organismo humano. Muito bem, agora que a gente já tem uma noção daquilo que é importante, né, o que é destacado na atividade que a gente deve localizar aqui no texto, a gente pode aí, então, começar a fazer uma leitura. Eu vou usar meu marcadorzinho aqui de texto do PDF para destacar os termos de interesse. Então, vamos lá. Então, aqui no cantinho a gente já tem uma imagem escrito estádios do desenvolvimento e a gente tem aí desde um zigotinho, a primeira célula do indivíduo, sucessivas divisões celulares, até a formação de um feto, formação do embrião, o feto, até o nascimento do bebê, ok? Então, alguns seres vivos nascem muito parecidos com a forma de adulto, só que menores. Outros nascem muito diferentes e passam por grandes transformações. Você já pensou nisso? Consegue imaginar que quando somos concebidos éramos apenas uma célula, em que em poucas semanas já éramos milhares delas se organizando e se diferenciando para formar ossos, músculos, pele, cérebro e nervos, coração, vasos sanguíneos e sangue, estômago e outros órgãos do sistema digestório e outros sistemas do corpo humano? Nosso organismo é incrível, não é? Mas de onde tiramos os materiais que o nosso corpo, nosso organismo, precisa para crescer? Para cicatrizar uma ferida? Para formar novas células que repõem as que morrem diariamente? Bom, para pensarmos e respondermos essas questões, precisamos investigar o nosso corpo como um todo, o que é vital para a nossa sobrevivência. Podemos começar pensando nas funções de alguns sistemas que possuímos, como circulatório, respiratório, digestório e urinário. E eu vou dar uma pincelada aqui, porque são termos que alguns órgãos que alguns sistemas que ele vai dar destaque: circulatório, respiratório, digestório e urinário. Perceba que nessa sequência é a interação desses sistemas que vai ser mais importante para a gente. Você conhece esses sistemas? Sabe para que servem?
Registre, em forma de texto ou desenho, seus conhecimentos sobre o corpo humano e seus sistemas. Pense também sobre o que é vital, essencial para nos mantermos vivos e registre no espaço a seguir. Então, nesse espaço, a atividade é um pouco livre. Você pode tanto escrever um texto que relacione aí, né, os sistemas do corpo, aquilo que você já sabe, quanto aquilo que é vital, aquilo que não pode faltar para o corpo continuar a sua função, né, para dar subsistência para a vida, ok? Então, o que é importante a gente destacar aqui? Esses dois pontos, a relação entre o corpo, os sistemas e o que é essencial, que o corpo precisa para manter a gente vivo. Você pode fazer aqui tanto um texto relacionando, um desenho, um esquema de setinhas, como aquele mapa conceitual que é trazido ali na frente no exercício E. Okay? Então, essa produção um pouco livre. Esse tipo de questão, os professores normalmente chamam de sondagem de conhecimentos prévios. O objetivo aqui é pensar, organizar aquilo que vocês já sabem, tá? Que vocês já trazem diante dessa Aqui atividade. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Após nossa pequena interferência do Google aqui, continuando. Então, o sistema circulatório é aquele que está ligado a veias, vasos sanguíneos, artérias, que vão levar o sangue para todas as partes do corpo. No sistema circulatório, também vai ter a distribuição tanto de produtos que não são importantes para a célula, que são tóxicos, que precisam ser eliminados, que vão ser jogados pelas células no sistema sanguíneo, quanto substâncias que são importantes para a célula vão utilizar essa via, esse caminho de distribuição de substâncias para poder chegar nas células. Então, por exemplo, você come algo, você tira de lá desse alimento nutrientes e energia na forma de açúcares que vão ter que chegar lá nas células para que as células possam sobreviver. Qual o caminho que elas vão utilizar? Elas vão usar essa via expressa chamada sistema circulatório, ok? Então, bem em linhas gerais, para a gente ter uma noção da função desse sistema. Sistema respiratório, quando você obtém o oxigênio e libera o gás carbônico na inspiração. Né? Então, você obtém o ar atmosférico e aí seu corpo vai aproveitar o oxigênio, aquilo que ele não aproveita, gases como nitrogênio, por exemplo, são eliminados na expiração e junto nessa expiração também é eliminado o gás carbônico, que é um produto, algo que não é muito desejável, mas que é formado a partir da função da célula. A célula está quebrando energia, o açúcar para produzir energia e disso sobra, né, gás carbônico, que se aumentar muito a concentração dele no nosso corpo, ele intoxica o corpo e vai dar alguns sintomas como dor de cabeça, náusea, muito sono, a pessoa, sim, caso de intoxicação muito grande de gás carbônico, ela dorme e não acorda mais, tá? Então, é importante que o corpo, pelo sistema respiratório, elimine esse produto, né, da atividade celular, o gás carbônico. O sistema digestório, por onde a gente obtém nutrientes e energia dos nossos alimentos, e o sistema urinário, ou sistema excretor, que é o sistema que vai literalmente fazer a filtragem, né, dessas substâncias que não são muito interessantes, que são produzidas pelas atividades do nosso corpo e fazem com que elas sejam eliminadas, ok? Então, a excreção no corpo humano é a produção da urina, que é liberada, né, pelo sistema urinário. Então, esse registro é um pouquinho mais tranquilo, tá? Você não precisa colocar esses conhecimentos, eu só estou dando aqui uma noção geral para que vocês comecem a fazer atividade. Então, é interessante dar uma paradinha, pensa no que você já sabe, tá? Não leia o texto que vem a seguir antes de preencher essa atividade, porque não é muito bem de certo ou errado, mas para que o professor saiba aquilo que você já trouxe ali do ensino fundamental sobre o assunto, aquilo que você já sabe, ok? Dê uma paradinha no vídeo e faça essa atividade. Depois de fazer a atividade, aqui na página 143, a gente tem a sequência do texto. Bom, você já deve ter ouvido ou lido que nós precisamos de energia, não é mesmo? Mas que tipo de energia? Energia elétrica? Aquela utilizada nos equipamentos eletrônicos? Não, não é essa, apesar de que precisamos dela para que alguns dos nossos equipamentos do dia a dia funcionem. Mas a energia que estamos falando é a energia que precisamos para realizar ações como nos movimentarmos, falarmos, pensarmos, para aprendermos coisas novas.
Você já ouviu falar que aprender dá fome? Ou já sentiu fome depois de passar uma manhã estudando ou se movimentando na escola ou em casa? Com certeza já. Então, já temos uma relação importante para realizarmos diversas atividades, gastamos energia, e quando gastamos energia, temos fome. Logo, comer é vital para a sobrevivência. Muito bem, lembra que a gente falou que era importante a gente lembrar das reações vitais? Então, comer é vital por quê? Qual é a relação que ele está dando aqui nesse texto? É que sem comer nós não temos energia. Então, comer é uma relação vital para a sobrevivência, porque a partir dela nós obtemos uma energia. Nesse caso, é uma energia química, não é? É a energia que provém da glicose, de um açúcar que a gente obtém a partir da quebra dos alimentos. E essa energia vai fazer com que o motorzinho das nossas células funcione. Ok? Então, vamos deixar aqui destacado a relação que a gente tem entre a necessidade de energia e comer. Comer está ligado a qual daqueles sistemas que a gente viu? Sistema circulatório, respiratório, excretor, digestório? Então, é uma pergunta para você se fazer aí. Qual é o sistema, quais são os sistemas ligados a essa produção de energia? Dando sequência, o sistema digestório é importantíssimo porque auxilia na transformação dos alimentos para que possam nos fornecer a energia necessária para fazermos tudo o que precisamos. Olha aí, já nos deu a resposta. Sistema digestório. Qual a importância dele? Auxiliar na transformação dos alimentos para que possa nos fornecer energia. Aqui eu grifei um pouquinho mais do que eu queria, ok? Porque eu ia só grifar até a energia necessária. Deixa eu ver se eu consigo apagar aqui. Não vou conseguir, mas grifem aqui até só necessária, ok? E detalhe, os nutrientes provenientes dos alimentos precisam chegar até as nossas células para que elas possam transformá-los em energia. Ou seja, como é essa via de transporte para que os alimentos absorvidos pelo sistema digestório cheguem até as células? Você grifar aqui células é importante, a gente tem que pensar que a célula é a unidade básica da vida, então todas as relações vitais, todas as funções vitais do corpo, em última instância, elas precisam acontecer dentro das células. Muito bem, para transformá-las em energia. Então, os nutrientes, de onde vêm os nutrientes? Dos nossos alimentos. Provenientes dos alimentos, vamos grifar esse trecho de interesse, precisam chegar até as células, para que elas possam transformá-los em energia. Então, qual é a fonte da nossa energia? Não é? Já que a gente já tem uma resposta. Os nutrientes provenientes dos alimentos. Muito bem. Além de energia, a gente tem que a sequência do texto. Transformá-los em energia ou para produzir substâncias que o nosso corpo precisa para construir novas células. Então, a alimentação, ela serve para duas coisas. Fornecer energia, outra, fornecer matérias vivas para construir novas estruturas celulares. Isso é possível a partir do trabalho do sistema digestório, que ao digerir quebra os alimentos até suas menores partes, os nutrientes. Então, vamos grifar isso aqui que é importante, né? O sistema digestório é essa a principal função dele, digerir, quebrar os alimentos em partes menores nutrientes, que são as matérias-primas para que o nosso corpo possa trabalhar. Os nutrientes são substâncias presentes nos alimentos. Então, a gente já sabe de onde vêm esses nutrientes, tá? Nutrientes, a relação deles, a fonte deles é a nossa alimentação. Eles podem ser classificados em macronutrientes, proteínas e carboidratos, e lipídios, gorduras, ou em micronutrientes, vitaminas e sais minerais. Muito bem. Esses conhecimentos, depois a gente vai dar uma explorada, uma aprofundada melhor para saber de onde vem a proteína, de onde vem o carboidrato, de onde vem lipídios, de onde vem as vitaminas e minerais e por que eles são importantes e não podem faltar na nossa dieta. Ok? Mas, será que a energia que utilizamos vem somente dos alimentos? Podemos pensar em alguma outra coisa importante que fazemos o tempo todo
e quando paramos só conseguimos ficar sem alguns segundos? O que é? Você sabe? Então, para pensar aí, olha aqui a figurinha da moça, né? Meditando. O que será que é uma atividade que você faz o tempo todo que você não consegue ficar, né? Mesmo que você se esforce muito sem fazer. Pensou em alguma coisa que você acha que é essencial para produzir energia no corpo? Beleza, vamos continuar o texto. Bom, já sabemos que precisamos de energia e que os nutrientes são substâncias importantes para obtê-la e que eles precisam ser digeridos para chegarem até a célula, certo? Contudo, para conseguirmos energia também precisamos respirar. Então, vamos destacar isso aqui que é muito importante. A respiração é mais um processo vital, olha aqui, para a manutenção do nosso corpo. Então, além dos nutrientes que a gente obtém através da nossa alimentação, importantíssima a relação do sistema digestório, e a gente vai precisar do sistema circulatório para que essa energia, né, esses nutrientes cheguem até as células, nós vamos precisar do sistema respiratório. Essa é outra função vital para o nosso organismo. Você sabe por que respiramos e o que respiramos? Registre sua resposta no texto ou desenho. Aqui, novamente, é uma pergunta de conhecimento prévio. Não é necessário que você tenha estudado o assunto agora, lido todo o texto, feito toda a atividade que o professor passou a complementar. Mas você vai pensar aí com você. Por que será que eu respiro? Para que serve esse ar? E essa principal resposta normalmente pode ser para nos mantermos vivos. Mas tenta dar uma pensadinha a mais nisso. Nos manter vivo como, né? E qual é o gás que entra aí, o que a gente respira, o que a gente expira? Sem querer na explicação, eu já soltei uns spoilers. Então, mas tenta assim, lembrar daquilo que você já sabe e tenta registrar aqui. Lembrando que esse é um registro bem livre também. Você pode fazer um texto, um desenho, um esqueminha, ok? Então, nesse momento, você pode parar esse vídeo e responder essa questão. Dando sequência depois que você já fez o seu registro, a gente continua a leitura. No ar existem diversos gases em quantidades diferentes, sendo que a atmosfera é composta aproximadamente por 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 1% de gás carbônico e 0,03% restantes são de outros gases, chamados de gases nobres. Desses gases, nós e muitos outros seres vivos utilizamos o oxigênio para respirar. Legal. Então, o gás fundamental para que a gente respire é aqui o oxigênio. Quando você inspira, esse combinado, o ar atmosférico, ele vem com nitrogênio, oxigênio, gás carbônico e os gases nobres. Porém, o corpo só vai utilizar o gás oxigênio para suas funções vitais. Esse restante, ele é eliminado junto com a expiração. Da mesma forma que ele entrou, ele vai sair pela expiração sem grandes alterações. A única exceção aqui é o gás carbônico, que como a quantidade que você inspirou, ela vai ser expirada, mas além dessa quantidade inicial, você vai ter um acréscimo, você vai ter mais gás carbônico adicionado na sua expiração, porque vai ter mais gás carbônico que vai ser produzido nas atividades das suas células, ok? Então, vamos lá. Você conhece o caminho do oxigênio pelo nosso corpo e até onde ele vai? Se você não se lembra, é interessante você parar aqui um pouquinho e dar uma respirada. Respira fundo e pensa, por onde esse ar entrou? Onde ele passou pelo seu corpo? Provavelmente num dia mais frio, nessa época do ano, você vai sentir o ar entrando pelas narinas, você sente esse ar mais gelado no fundo aqui da garganta. Qual o nome dessa região? Tá? Você sabe o nome das vias respiratórias? Ele vai chegar até uma parte aqui no seu peito que infla quando você enche o peito de ar. Qual o nome desse órgão? Não é? Que está sempre aí em movimento, enchendo, esvaziando com o ar que a gente respira. Ok? Tenta imaginar esse caminho no seu corpo. O oxigênio precisa chegar até as nossas células, pois nelas passará por um processo bioquímico chamado de respiração celular. Isso aqui é muito importante, então a gente vai grifar. E junto com a glicose,
que é um dos nutrientes que conseguimos obter após a digestão dos alimentos, as células transformarão em energia e gás carbônico. Então, nós temos duas respirações. Uma respiração que é essa mecânica, esse movimento que a gente faz com as vias respiratórias, puxando o ar com as narinas ou com a boca, né? Que vai inflar os pulmões, quando o pulmão esvazia na expiração. Isso tudo é uma respiração mecânica, que depois a gente vai aprofundar. A respiração, que é a utilização desse oxigênio dentro das células para quebrar a energia dos alimentos, da glicose, gerando energia para o nosso corpo funcionar, isso a gente chama de respiração celular. Então, é como se dentro das nossas células nós tivéssemos pequenos motorzinhos. Esses motorzinhos são as organelas chamadas mitocôndrias. E elas precisam de combustível, a glicose, e precisam do oxigênio para quebrar esse combustível e gerar energia que faz nosso corpo funcionar. Um dos produtos que você percebe, além da sua maior energia, depois de se alimentar, você sente mais disposição para fazer as coisas, né? Mas também, além disso, dessa energia, a gente tem uma outra forma de energia, que é uma energia que a gente perde o tempo todo, que é a energia do calor. Esse calor que a gente elimina no nosso corpo, que mantém o nosso corpo sempre com uma temperatura em torno de 36 graus Celsius, é energia produzida também pela essa quebra de nutrientes dentro das nossas mitocôndrias, que são organelas, ou seja, órgãos pequenininhos dentro das células, ok? Mas antes de chegar às células, o oxigênio precisa chegar até o pulmão, um dos órgãos do sistema respiratório. Então, a gente fala de novo aqui do sistema respiratório, que é aquele que está ligado à obtenção do oxigênio e à liberação do gás carbônico, né? Dando sequência, e nele as moléculas de oxigênio são capturadas pelas hemácias. Então, respiramos e lá nos nossos pulmões a gente vai ter uma interação ali nas paredes dos pulmões, a gente tem um rico sistema de vasos e nesses vasos tem o sangue e dentro do sangue tem essas celulinhas aqui, olha, parece uma boinha aqui, né? Uma boia daquela de nadar. Essas aqui são as hemácias. Elas são células que não têm núcleo. Você vê que aqui no meio tem uma cavidade. Esse é um formato especial delas. Elas são vermelhinhas porque elas têm ferro ali na constituição de pigmento que a gente chama de hemoglobina, que vai pegar esse oxigênio, vai grudar nele e vai largar esse oxigênio ali quando estiver perto das células. Da mesma forma, o gás carbônico também vai se ligar aqui nas hemácias para ser levado de volta via sistema sanguíneo, sistema circulatório, para os pulmões e ser liberado na expiração, ok? Então, o oxigênio precisa chegar até o pulmão, um dos órgãos do sistema respiratório, e nele as moléculas de oxigênio são capturadas pelas hemácias, as células vermelhas do sangue, e então caem na corrente sanguínea e começam a viajar através do nosso sangue. Quando a gente está falando aqui de hemácias, sangue, corrente sanguínea, a gente está falando de outro sistema, que é o sistema circulatório, ok? Se você achar importante, dá uma destacada, anota aí no cantinho, olha, sistema circulatório, para depois você recuperar essa informação ali nas atividades. Você percebeu que o oxigênio passa por dois sistemas do nosso corpo até chegar até o seu objetivo, que são as células? Pois é, do sistema respiratório, ele migra para o circulatório. Ao entrar na corrente sanguínea, eles passam pelo nosso coração, que bombeia o sangue, para que ele possa chegar bem rápido em todas as partes do corpo, levando oxigênio a todas as nossas células. Isso acontece em alguns poucos segundos. Tem uma coisa aqui que às vezes vocês já perceberam, principalmente quem tem bichinho em casa. Né? Se você pega um hamster, se você pega um gatinho, animais que têm um tamanho corporal menor do que o nosso, você vai ver que o coração deles bate bem rapidinho, bem mais rápido do que o nosso, tá? Mesmo quando eles estão relaxando, descansando, né? Então, por que isso acontece? Porque como o corpo deles é menor, o sangue deles passa mais rapidamente por todos os órgãos do corpo. Então, o coração bate mais rápido porque essa circulação deles também é mais rápida. Estou falando de mamíferos, ok? Então, a frequência cardíaca, esse batimento do coração, ele vai ser aquilo que vai impulsionar o sangue, contendo nutrientes do sistema digestório, né, que foram absorvidos pelo sistema digestório,
contendo oxigênio que foi absorvido pelo sistema respiratório e que então vão utilizar essa grande via de transporte do nosso corpo, que é o sistema circulatório. O motorzinho do sistema circulatório, então, o que faz esse sistema girar é o nosso coração, né? Que bombeia, empurra esse sangue para continuar nesse círculo, nessa circulação contínua. Nas células, como já dissemos, antes o oxigênio juntamente com a glicose são transformados em energia e gás carbônico. Porém, o gás carbônico é tóxico ao nosso organismo e ao organismo de muitos outros seres vivos também. Mas ele é um produto da respiração. E eu vou destacar aqui, lembre-se que produto é um restinho, um resultado, mas não é algo que nosso corpo precisa, porque, como o texto já disse, ele é tóxico. E é preciso ser eliminado rapidamente do nosso corpo. E adivinha como? Pelo mesmo caminho do oxigênio, só que é um caminho inverso. Das células, eles caem na corrente sanguínea, voltam ao coração, que os bombeia de volta para o pulmão. Esse é o caminho que o gás carbônico vai levar para ser eliminado, tá? Então, é uma informação importante, a gente vai destacar. Pensando em processos vitais, nós precisamos comer, respirar e ingerir água, não é mesmo? Porque a água é importante para o nosso corpo. Então, a gente já falou aqui, de processos vitais, comer, respirar, ingerir água, não é? Lembra que uma das perguntas falava desses processos vitais? Então, é importante que a gente venha destacando. Então, a gente está destacando os processos vitais, a gente já destacou como o corpo obtém energia, a matéria-prima dessa energia também nós já destacamos, o nome desse processo e onde ele ocorre, que a gente vai precisar para obter energia a nível celular. E, então, a gente vai continuar aqui dando destaques, porque a gente precisa falar de mais um sistema que apareceu ali na introdução do texto, tá? Que é esse sistema que vai estar ligado a essa nossa necessidade de consumo de água. Por que a água é importante para o nosso organismo? Será que ela tem alguma coisa a ver com o xixi que fazemos todo dia? Dizem que o nosso corpo é feito de 90% de água. Essa água toda está distribuída em nossas células, que são milhares e microscópicas. Elas também precisam ser hidratadas para se manterem vivas. O nosso xixi é composto por água. Nos dias em que bebemos muita água, por exemplo, fazemos mais xixi do que em dias que bebemos pouca água. Porém, não é só de água que é composta a urina. Nela existem também algumas substâncias que estão no nosso corpo e precisam ser eliminadas por serem tóxicas em grandes concentrações. Essas substâncias tóxicas podem ser resultantes da digestão que estão circulando da digestão de substâncias tóxicas. Essas substâncias tóxicas podem ser resultantes da digestão que estão circulando no sangue, ou algum resíduo de medicação que tomamos, ou de substância que o nosso corpo produziu. Para eliminarmos essas substâncias que estão circulando pelo sangue, precisamos filtrar o sangue. Do resultado dessa filtração, teremos o produto da urina. Onde é que isso acontece? Você sabe o nome do órgão que filtra o sangue? Geralmente são dois iguais, um par, os rins. Então, a gente tem aqui, né? Os dois rins, okay? As glândulas suprarrenais, são essas glândulas que ficam em cima dos rins. A gente tem aqui os canais que vão levar a urina aqui para a bexiga. E da bexiga a gente vai ter um canal que vai levar essa urina para a parte externa do corpo, que é a uretra, ok? O sangue passa sempre pelos rins, na sua viagem pelo corpo, para levar o oxigênio para as células. E ao passar pelas artérias, dentro dos rins, acontece a filtração. Então, a gente está falando aqui de filtração que acontece dentro dos rins, do sangue, para retirar toxinas, ok? Eu vou destacar essa parte porque é importante, né, até por conhecimento. As substâncias tóxicas, que chamamos também de toxinas, são tiradas do sangue e ficam nos rins, junto com a água. Outra parte importante que está explicando aí de forma bem didática e resumida esse importante processo.
Algumas dessas substâncias tóxicas são a ureia, a creatinina e como elas e um pouco de água produzimos a urina. Se a urina apresentar uma cor amarelada, é sinal de que está concentrada e possui menos água. Se nossa urina estiver bem clarinha ou até transparente, é porque estávamos com excesso de água no corpo e eliminamos junto com a urina. Nosso organismo é mesmo incrível, não é? Possui vários órgãos divididos em sistemas, com suas funções, mas tudo funciona em um conjunto para nos mantermos vivos, saudáveis e vivos. Todavia, muitos organismos que estão presentes no nosso corpo trazem benefícios e auxiliam na manutenção da nossa saúde. Por exemplo, as bactérias que ficam no nosso intestino ajudam na digestão. Elas se alimentam de alguns nutrientes que não conseguimos digerir. No entanto, existem outros que invadem o nosso corpo e acabam nos prejudicando, enquanto se beneficiam do nosso organismo, como por exemplo, uma bactéria e os vírus que causam essas doenças, nos causam doenças. Muito bem. Aqui o texto fala de uma coisa que é o seguinte, né? A gente chama de homeostase, né? O termo científico para isso. A gente precisa de um certo equilíbrio. O corpo, ele lida com pequenos desequilíbrios sempre tentando preservar o bom funcionamento do organismo em geral. Quando uma parte do nosso corpo está sofrendo com uma doença, combatendo um vírus, normalmente a gente vai ter um reflexo em todo o organismo. Por isso é muito comum que algumas doenças, embora tenham foco em alguns órgãos, atinjam mais alguns órgãos, alguns sistemas, elas tenham interferência em todo o sistema de alguma forma, ok? Aqui a gente vai começar a ver o impacto do coronavírus no nosso organismo. Então a gente vai ter mais uma informação que era aquela de uma das perguntas que a gente viu antes de começar a ver o texto, ok? Bom, o novo coronavírus, SARS-CoV-2, o coronavírus é um grupo de vírus. Dentro desses vírus, a gente tem vários tipos de coronavírus. Esse específico que causa a Covid-19, Covid-19 é o nome da doença, ele é causado por um vírus que a gente chama de SARS, que é um vírus que causa problemas respiratórios, né? CoV-2. Isso quer dizer que a gente já tem outros parentes dele que já foram identificados antes. Tá? Esse específico se chama SARS-CoV-2, que ao entrar em contato com o nosso corpo tem afinidade principalmente com as nossas células da garganta, narinas e pulmões. Muito bem, se a gente falou aqui de garganta, narinas e pulmões, nós falamos do sistema respiratório, ok? Os vírus não saem por aí infectando qualquer célula, eles precisam encontrar a célula certa. Para se ligar e infectar uma célula, o vírus precisa encontrar um receptor de célula hospedeira, a célula que ele precisa infectar. Esse receptor é geralmente uma proteína que ele reconhece e se liga a ela, mas para facilitar, imagine que o receptor é um código que a célula hospedeira tem e o vírus reconhece. Então, ele invade as células e passa a ter controle sobre elas, obrigando a criar cópias dos vírus dentro delas. E quando essas cópias dos vírus estão prontas, elas deixam as células e invadem outras células. E daí surgem mais cópias dos vírus, então ficamos doentes. A tal da Covid-19. Então aqui o texto ele vai descrever a forma geral que os vírus infectam células do corpo. No coronavírus, a gente tem essas proteínas de superfície, tá? São essas proteínas, um grupo específico delas, que vão se ligar a receptores como se a gente tivesse um sistema de chave e fechadura. Né? A chave da sua casa abre a porta da sua casa porque ele tem um encaixe perfeito ali na fechadura, não é? Outra chave não vai ter o mesmo encaixe, eu não vou conseguir abrir a porta. Então, para abrir essa portinha da célula, abrir o caminho para que eu possa invadir a célula, eu tenho que ter a chave certa. A chave do vírus são essas proteínas da superfície que ele vai fazer de forma a copiar esse mecanismo da fechadura da chave, a confundir a chave para que a célula consiga permitir que esse vírus entre e invada a célula. Quando ele consegue invadir a célula, ele vai colocar o material genético dele dentro da nossa célula, que vai funcionar literalmente como um vírus de computador.
O vírus de computador entra no seu sistema e aí vai começar a atacar todo o seu organismo, prejudicar todo o seu computador, né, seu programa. Porque ele vai começar a mandar o seu computador fazer coisas que você não queria, que não são importantes para você. Da mesma forma, o DNA, o RNA, um outro material genético, mas o material genético do vírus vai invadir o seu material genético, o seu DNA, fazendo com que a sua célula comece a fazer coisas que ela não queria fazer. Nesse caso, novas pecinhas para formar novos vírus. Quando essa célula está muito cheia de vírus, ela não aguenta, ela explode, não é? Ou ela começa a liberar, mesmo sem querer, esses vírus que vão então infectar novas células. O quadro da doença causado pelo novo coronavírus pode variar de leve a moderado. Como esse vírus é novo, os médicos e cientistas ainda estão descobrindo coisas sobre ele. Antes achávamos que a doença era parecida com uma gripe, não é? Tem gente até que diz que era uma gripezinha. Não é, ok? Hoje já sabemos que é mais grave e que os sintomas são variados. Algumas pessoas são chamadas de assintomáticas. Pessoas assintomáticas são pessoas que têm o vírus no corpo, elas podem transmitir o vírus. As novas pesquisas indicam que pessoas assintomáticas podem transmitir o vírus com a mesma carga, com a mesma intensidade que pessoas que têm os sintomas, ok? Então, essas pessoas assintomáticas estão com o vírus circulando no organismo e não sentem nada. Então, elas não têm sintomas, mas carregam o vírus e podem contaminar outras pessoas mesmo assim. Outras podem ter uma leve dor de garganta. Algumas têm sintomas que eram inesperados pelos médicos, como diarreia, enquanto outras têm febre, perda de olfato, tosse, falta de ar, podendo desenvolver casos mais graves da doença e ter um comprometimento do sistema respiratório. Nessas situações, podem ocorrer a síndrome respiratória aguda grave, podendo prejudicar muito o funcionamento dos nossos pulmões. Então, a gente ainda está falando aqui do sistema respiratório, pulmão, ok? Por isso, nos casos mais leves, as pessoas precisam ficar isoladas para evitar que novas pessoas se contaminem. E nos casos mais graves, as pessoas precisam de cuidados, ficam internadas em hospitais. Nesse caso, nesses casos, até a ajuda de um aparelho chamado respirador pode ser necessária. A Covid-19 é altamente contagiosa e uma pessoa pode contaminar as outras, e não sabemos ao certo ainda quantas pessoas podem ser infectadas. E não há leitos nos hospitais nem respiradores suficientes para todos os doentes que precisam deles ao mesmo tempo. Por isso, o isolamento social e a quarentena são tão importantes para conter o contágio do vírus, ok? Aqui no texto, ele acabou colocando muito ênfase no sistema respiratório, tá? Eu vou colocar um material para vocês extras na sala do Classroom que fala de outros sistemas. Então, por exemplo, a gente sabe que esse SARS-CoV-2 ataca também, ele mexe com a nossa capacidade de coagulação sanguínea. Isso também está ligado ao sistema circulatório, então. Ele vai ter algumas umas reações adversas, alguns impactos no sistema nervoso que já foram identificadas. A gente também vai ter algumas ações, às vezes em alguns sintomas mais raros, mas que atingem o sistema digestório, tá? Principalmente o intestino. Então, o texto aqui foca muito no órgão de eleição, né? Nessas células que são os principais alvos, que são do sistema respiratório. Mas se a gente for ver outros materiais, que eu vou até indicar aqui naqueles cardzinhos, a gente tem outros órgãos que também, outros sistemas que são afetados pelo coronavírus, ok? Então, agora você já consegue responder quais são esses processos vitais abordados no texto para nos manter vivos, não é? Se você não foi grifando, é importante rever, tente grifar essas informações na hora de você localizar, facilita, ok? Vocês podem trocar as cores para grifar o processo vital de uma coisa, outra resposta de outra cor, para ajudando vocês a retomar essas informações. Nós já então contemplamos também como nós obtemos energia, dá uma olhadinha ali no sistema digestório, quais são, além deles, qual é aquele outro sistema que obtém, transporta, né, e faz com que esses nutrientes cheguem até as células. E também
aquele outro ingrediente, né? Aquele gás importante que a gente precisa dentro das células para produzir energia. Está ligado a qual outro sistema do corpo? O que o nosso corpo utiliza para obter energia, ok? Qual é o produto principal? E qual é o nome desse processo? A gente falou dele, né? O que ele acontece dentro das células. Aquele que utiliza dois compostos vitais, coisas importantíssimas que a gente obtém pelo sistema digestório e o sistema respiratório, tá? E de acordo com os sintomas que as pessoas podem apresentar ao serem contaminadas pelo novo coronavírus e desenvolverem a doença Covid-19, quais os sistemas do corpo podem ser afetados. Nós discutimos isso nesse último trecho do texto, ok? Nesse sistema, isso aqui é um mapinha conceitual, vou diminuir um pouquinho a tela para a gente ver ele mais completinho. Vocês precisam completar nesses quadradinhos as relações. Por exemplo, que eu tenho sistema respiratório, isso aqui são os alvéolos pulmonares com os vasos sanguíneos no entorno, e eu tenho uma setinha aqui para o corpo todo. Qual é a relação entre esse sistema respiratório e o sistema circulatório? O que é obtido pelo sistema respiratório? Completa aqui. Sistema respiratório obtém tal coisa que é importante para o corpo, tá? É uma resposta possível. Qual é a relação do sistema excretor? O que ele vai fazer com esse sangue? O que acontece ali nos rins? Não é? Qual é aquele processo importantíssimo que ele faz no sangue para retirar as toxinas que vão ser eliminadas na urina? Preenche aqui no quadro. Então, é sempre essa pergunta, né? Sempre você vai pensar aí na relação que está faltando, não é? E que vai acontecer, que você vai precisar, que foi falado ali no texto, que você vai precisar completar aqui, de uma forma bem resumidinha. A gente tem outra setinha aqui, passando do sistema circulatório, nutrientes e oxigênio transportados pelo sangue para o que vai acontecer dentro da célula, não é? Para que esses oxigênio e esses nutrientes são importantes lá dentro da célula? Preenche aqui dentro desse quadradinho que está faltando. Então, aqui a gente vai preencher o que falta de informação no nosso mapa conceitual. Só isso, obrigada.